Você já se perguntou se tudo o que praticamos como cristãos realmente vem da Bíblia? E se eu te dissesse que algumas das tradições mais conhecidas nunca foram mencionadas nas Escrituras? Sim, algumas coisas que você sempre acreditou sobre a Bíblia pode estar totalmente errado. Desde pequenos aprendemos a seguir costumes que nos ensinaram como parte da fé cristã. Mas a verdade é que algumas dessas práticas nasceram muito depois dos tempos bíblicos. Elas se espalharam tanto que hoje poucos param para perguntar: isso realmente está na palavra de Deus? Por exemplo, você já ouviu falar que tocar no manto de um líder espiritual pode trazer bênçãos? Ou que certas datas comemorativas são essencialmente cristãs? Muitas dessas crenças são tão antigas que se tornaram parte da cultura, mas não necessariamente da fé baseada nas Escrituras. Hoje, você vai descobrir 4 práticas culturais que muitas pessoas pensam ser bíblicas, mas que na verdade são apenas criações humanas. A última da lista vai te surpreender. O objetivo não é apenas trazer informação, mas ajudar você a refletir sobre o que realmente faz parte do fundamento cristão e o que é apenas um costume transmitido ao longo dos séculos, e com efeito, te trazer maior clareza para que você possa identificar pregações que distorcem o que está escrito na Bíblia. Então, se este vídeo, que será revelador, te edificar, deixe seu like e se inscreva no canal. E também, não deixe de comentar abaixo sua opinião ou depoimento sobre este assunto. Combinado? Agora vamos começar. A origem das tradições cristãs. Se você olhar para a história, vai perceber algo curioso. A maioria das tradições não nasce de um momento específico, mas de uma série de influências culturais, adaptações religiosas e mudanças ao longo do tempo. Muitas delas se tornaram tão populares que as pessoas nem questionam de onde vieram. Na Idade Média, por exemplo, a igreja desempenhava um papel central na vida das pessoas. Era ela quem definia comportamentos, costumes e até mesmo o calendário. Muitas festas que hoje são vistas como cristãs surgiram dessa mistura entre práticas pagãs e tradições religiosas. Com o tempo, essas práticas foram sendo transmitidas de geração em geração, até que se tornaram parte da cultura cristã sem que ninguém perguntasse: isso realmente está na Bíblia? Mas não é só na antiguidade que isso acontece. Hoje, com o crescimento das igrejas pelo mundo, novas tradições continuam surgindo, baseadas mais em costumes regionais do que em fundamentos bíblicos. Muitas vezes, esses hábitos são seguidos sem questionamento, porque foram ensinados por líderes religiosos, familiares ou pela própria sociedade. Mas será que tudo o que nos disseram realmente tem base na palavra de Deus? É aí que entra a importância de conhecer a diferença entre doutrina e tradição. A doutrina bíblica é aquilo que está claramente escrito na Escritura, aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Já as tradições são práticas desenvolvidas ao longo da história, influenciadas pelo contexto da época. Nem todas são ruins, mas precisamos ter discernimento para saber o que é um ensinamento divino e o que é apenas um costume humano. E acredite, algumas dessas tradições são tão enraizadas que questioná-las pode causar espanto. Mas é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos explorar 4 práticas comuns que muitos consideram parte do cristianismo, mas que nunca foram mencionadas na Bíblia. Aposto que pelo menos uma delas você já praticou ou acreditou ser bíblica. O que você vai descobrir nos próximos instantes pode mudar completamente a forma como você enxerga algumas tradições cristãs. Tradição 1. A aurora boreal ou o arco-íris como sinal de Deus. Imagine estar no meio de uma imensidão congelante no extremo norte do planeta. O frio é cortante, o silêncio é quase absoluto, e tudo o que se vê é a escuridão da noite. De repente, o céu se ilumina em tons vibrantes de verde, vermelho e azul. As luzes dançam de forma hipnotizante, parecendo pinceladas divinas no firmamento. Para muitos povos antigos,
Esse espetáculo não era apenas um fenômeno natural, mas sim uma mensagem direta dos céus. A aurora boreal sempre despertou o fascínio da humanidade. Para os povos indígenas da América do Norte, como os inuites, acreditava-se que essas luzes eram os espíritos dos ancestrais comunicando-se com os vivos. Povos nórdicos, por sua vez, viam nelas os reflexos das armaduras dos guerreiros caídos em batalha, um sinal de que Valhalla os aguardava. No contexto cristão, essa visão mística dos fenômenos naturais não é incomum. O arco-íris, por exemplo, é frequentemente citado como símbolo da aliança de Deus com a humanidade, conforme descrito no livro de Gênesis. Após o dilúvio, Deus teria colocado o arco-íris no céu como um sinal de sua promessa a Noé, garantindo que nunca mais destruiria a terra com águas. Mas, e quanto à aurora boreal? Poderia ela também ser interpretada como um sinal divino? Do ponto de vista científico, a aurora boreal ocorre quando partículas carregadas do vento solar colidem com a atmosfera terrestre, interagindo com o campo magnético do planeta. Esse processo resulta nas belíssimas luzes coloridas que aparecem principalmente nas regiões polares. Na Bíblia, existem diversas passagens que mencionam sinais celestiais. Em Mateus, capítulo 24, verso 29, Jesus fala sobre eventos cósmicos impressionantes que ocorrerão no fim dos tempos. No entanto, atribuir significados espirituais a qualquer fenômeno natural pode levar a interpretações equivocadas. A grandiosidade da criação de Deus é inegável. O universo é repleto de maravilhas que nos fazem refletir sobre a magnitude e o poder divino. Mas isso não significa que cada evento natural seja uma mensagem direta do Criador. O próprio Salmo 19, verso 1, nos lembra: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Isso significa que a beleza do cosmos pode nos inspirar a adorar a Deus, sem que precisemos interpretar cada detalhe como um sinal profético. Por isso, ao observarmos a aurora boreal ou um arco-íris no céu, podemos nos maravilhar com a obra do Criador, mas sem a necessidade de atribuir significados que vão além do que está revelado nas Escrituras. Tradição 2. O uso de alianças de casamento no cristianismo. O casamento é um dos momentos mais marcantes na vida de um casal. Ao longo dos séculos, diversas tradições foram incorporadas às cerimônias matrimoniais, e uma das mais simbólicas é a troca de alianças. O gesto de deslizar um anel no dedo da pessoa amada representa compromisso, amor e fidelidade. Mas será que essa prática tem origem bíblica? A troca de alianças, apesar de estar profundamente enraizada no casamento cristão, não tem qualquer menção na Bíblia. Sua história remonta a civilizações muito mais antigas. Os egípcios, há milhares de anos, usavam anéis de junco entrelaçados para simbolizar um amor eterno. O formato circular do anel representava algo sem começo e sem fim, uma metáfora para a união duradoura. Os romanos, por sua vez, aprimoraram essa tradição, introduzindo anéis feitos de metais como ferro e ouro. Eles também foram os responsáveis pela crença de que o quarto dedo da mão esquerda possuía uma veia, chamada vena amoris, que estaria ligada diretamente ao coração. Embora essa teoria não tenha base científica, a tradição permaneceu. Quando o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo ocidental, muitas práticas culturais foram incorporadas à religião. O uso da aliança em cerimônias cristãs começou a se tornar comum por volta do século IX, principalmente nos casamentos realizados pela Igreja Católica. No entanto, em nenhum momento as Escrituras mencionam a necessidade de um anel para selar a união entre um homem e uma mulher. O que a Bíblia realmente enfatiza é a seriedade do compromisso matrimonial. Em Gênesis, capítulo 2, verso 24 está escrito: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e eles se tornarão uma só carne. O casamento, na visão bíblica, não depende de símbolos materiais, mas sim de um pacto sagrado entre os cônjuges e Deus. Nos dias atuais, a aliança de casamento continua sendo um dos maiores símbolos da união matrimonial. Seu significado transcende religiões e culturas, representando a promessa de amor eterno. Mas compreender sua origem nos ajuda a lembrar que, mais importante do que o anel em si, é o compromisso que ele representa. Se um casal opta por usar alianças, essa escolha é válida e significativa. Mas se um casal decide não usá-las, isso não diminui em nada a importância do relacionamento diante de Deus. O essencial é que o matrimônio seja baseado em respeito, fidelidade e amor verdadeiro. Afinal, o que sustenta uma união não é um pedaço de metal, mas sim a entrega genuína de um ao outro. Tradição 3. A imagem de Jesus como um homem branco de olhos azuis. Quando você pensa em Jesus, qual é a imagem que vem à sua mente? Se for um homem de pele clara, cabelos longos castanho claros e olhos azuis, você não está sozinho. Essa é uma das representações mais populares de Cristo no Ocidente. Mas o quanto essa imagem reflete a realidade? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar no tempo, até a Judéia do primeiro século, onde Jesus nasceu e viveu. A região fazia parte do Império Romano e era habitada, em sua maioria, por judeus de ascendência semita. Estudos históricos e antropológicos sugerem que os judeus daquela época possuíam traços típicos do Oriente Médio: pele morena, cabelos escuros e olhos castanhos. Além disso, a média de altura dos homens judeus era de aproximadamente 1,65 m, bem diferente da imagem grandiosa de Jesus em muitas pinturas. Mas e a Bíblia? Será que ela descreve a aparência de Jesus? A verdade é que os evangelhos não dão muitos detalhes sobre sua fisionomia. Há, no entanto, uma passagem do Antigo Testamento, em Isaías 53:2, que fala sobre o Messias. Ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Isso indica que Jesus não era alguém que se destacava fisicamente. Mas então, como surgiu a imagem que conhecemos hoje? A resposta nos leva ao período do Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, quando grandes artistas europeus começaram a retratar figuras bíblicas com traços ocidentais. Pintores como Leonardo da Vinci e Michelangelo representaram Jesus com feições semelhantes às de nobres europeus. Naquela época, a arte não apenas refletia crenças religiosas, mas também reforçava estruturas sociais e políticas. A Igreja, católica, influente e poderosa, permitia e até incentivava essas representações, pois ajudavam a conectar a figura de Cristo à cultura e à identidade dos fiéis europeus. Além da arte renascentista, outro fator que consolidou essa imagem de Jesus foi a disseminação da cultura cristã pelo mundo ocidental. À medida que missionários europeus espalhavam o cristianismo pelas Américas, África e Ásia, as imagens de Cristo seguiam com eles. Dessa forma, o Jesus de pele clara e olhos azuis tornou-se a representação dominante em igrejas, vitrais e livros religiosos. Mas essa padronização visual tem consequências. Para muitas pessoas ao redor do mundo, a imagem tradicional de Jesus pode reforçar ideias de supremacia racial e excluir representações mais diversas e historicamente precisas. Nos últimos anos, várias igrejas e historiadores começaram a questionar essa visão eurocêntrica de Jesus e buscaram retratá-lo de maneira mais fiel às suas origens semitas. No final das contas, a aparência de Jesus pode não ser o aspecto mais importante de sua mensagem, mas entender o porquê dessa construção visual nos ajuda a refletir sobre como a história é contada e representada. Tradição 4. A celebração do Natal como o nascimento de Jesus. A cada ano, no dia 25 de dezembro, milhões de pessoas ao redor do mundo celebram o Natal como o nascimento de Jesus Cristo.
Casas são decoradas com luzes, árvores. De Natal enchem salas de estar e famílias se reúnem para trocar presentes. Mas será que Jesus realmente nasceu nessa data? A verdade é que a Bíblia não menciona o dia exato do nascimento de Cristo. Os evangelhos de Mateus e Lucas relatam o evento, mas sem especificar uma data. Alguns detalhes da narrativa, no entanto, sugerem que Jesus pode não ter nascido no inverno. Um exemplo disso é a menção aos pastores que estavam nos campos cuidando de seus rebanhos na noite do nascimento de Jesus. Em dezembro, o inverno. Na Judéia era frio e chuvoso, o que tornaria improvável que os pastores estivessem ao ar livre com seus animais. Muitos estudiosos sugerem que o nascimento de Jesus pode ter ocorrido na primavera ou no outono, quando as condições climáticas eram mais favoráveis ao pastoreio noturno. Se a Bíblia não menciona essa data, então como o dia 25 de dezembro se tornou o Natal? A resposta está na história da Igreja e em sua relação com antigas tradições pagãs. Nos primeiros séculos do cristianismo, os seguidores de Jesus eram perseguidos pelo Império Romano e não havia uma celebração oficial para seu nascimento. No entanto, no século IV, o imperador Constantino adotou o cristianismo como religião oficial do império. Nesse período, os líderes cristãos enfrentavam um desafio: converter a população romana ao cristianismo sem gerar resistência cultural. Uma das festas mais populares da época era a Saturnália, um festival romano dedicado ao deus Saturno, celebrado em meados de dezembro. Essa festividade incluía festas, banquetes, troca de presentes e decorações com folhagens verdes, elementos que mais tarde seriam incorporados ao Natal cristão. Além disso, no dia 25 de dezembro, os romanos celebravam o Dies Natalis Solis Invicti, ou Nascimento do Sol Invencível, uma festa em homenagem ao Deus Sol, associada ao solstício de inverno. Ao escolher essa data para celebrar o nascimento de Cristo, a Igreja cristianizou uma festividade popular, tornando mais fácil a conversão dos romanos ao cristianismo. Em vez de abolir tradições antigas, a Igreja as adaptou, atribuindo-lhes um novo significado. Assim, a festa que antes celebrava o sol passou a celebrar o nascimento daquele que seria considerado a luz do mundo. Com o passar dos séculos, o Natal evoluiu, incorporando novos elementos culturais de diferentes partes do mundo. O costume de montar presépios, por exemplo, foi popularizado por São Francisco de Assis no século XIII. Já a tradição da árvore de Natal tem raízes nas festividades germânicas e foi difundida na Europa e nos Estados Unidos ao longo do século XIX. Embora o Natal tenha origens em festividades pagãs, seu significado para os cristãos vai muito além da data em si. Para os fiéis, o Natal simboliza a encarnação de Deus em Jesus Cristo, trazendo uma mensagem de esperança, amor e salvação. Compreender a história por trás do Natal nos permite celebrar essa data com mais consciência e profundidade. Afinal, mais do que uma comemoração marcada por presentes e decorações, o Natal é uma oportunidade para refletirmos sobre a mensagem de paz e compaixão que Jesus trouxe ao mundo. E então, como você enxerga o Natal agora? Se essa história despertou sua curiosidade, compartilhe nos comentários e diga o que acha dessas tradições. Você acredita que a data realmente importa? Ou o que vale é o significado por trás da celebração? Agora, se tem uma coisa que aprendemos hoje é que as tradições fazem parte da identidade cultural e religiosa da humanidade. Algumas são repletas de significados profundos, enquanto outras foram sendo incorporadas ao longo do tempo sem terem uma base bíblica. A aurora boreal e o arco-íris, por exemplo, nos lembram da grandiosidade da criação. Mas será que todo fenômeno celestial precisa ser interpretado como um sinal divino? Da mesma forma, o uso das alianças de casamento é um gesto lindo de compromisso. Mas a verdadeira força de uma união está no amor e na fidelidade, e não em um símbolo material. Essas reflexões nos levam a uma pergunta fundamental:
Até que ponto devemos seguir tradições sem questionar sua origem? Como podemos diferenciar aquilo que vem de Deus daquilo que foi criado pelo homem? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que a tradição das alianças de casamento ainda faz sentido no contexto cristão atual? E quais outros fenômenos naturais você já ouviu serem interpretados como mensagens divinas? Vamos continuar essa conversa. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos edificantes para sua fé.